Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate sobre o julgamento do Jair Bolsonaro. A defesa conseguiu aí os seus objetivos, foi mal, foi bem. Você vai ver isso e vai ver também sobre a polêmica que teve um caso lá de meio que de prisão ali, de detenção lá dentro do Supremo, que foi o caso do advogado Sebastião, né? O Sebastião, ele queria entrar e acabaram não deixando ele entrar, enfim. Teve lá uma confusão e ele foi detido, né? A gente vai ver isso também neste vídeo, que está aí bem polêmico nesse debate. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. O ex-presidente Jair Bolsonaro assistiu no próprio Supremo Tribunal Federal ao primeiro dia de julgamento da denúncia do plano de golpe. Bolsonaro se sentou na primeira fileira ao lado de seus advogados. O ex-presidente, olha aí na tela, ele está mexendo no celular ao lado de Celso Vilardi. O ex-presidente avalia que essa decisão de comparecer ao julgamento foi acertada e, por isso, deve repetir a atitude na sessão desta quarta-feira. Tem apuração sobre isso no site da CNN Brasil. Para aliados, a presença de Bolsonaro impôs respeito e demonstrou que o ex-presidente não teme nada. Um defensor de Bolsonaro disse ainda que a decisão de ir pessoalmente ao STF foi fruto de um brainstorm, em que advogados e políticos discutiram a estratégia. Olha só, a orientação foi, no entanto, que durante todo o tempo, Bolsonaro evitasse declarações que pudessem ser consideradas desrespeitosas. Agora a gente vai ao debate, começando este bloco pelo Coppola. A atitude de Bolsonaro é uma demonstração de força ou provocação, Coppola? Olha, Ele foi nessa terça-feira, agora disse que volta na quarta. Olha, na minha opinião, nem uma coisa nem outra. Eu vi isso muito mais como um ato de convicção do Bolsonaro sobre a sua própria inocência. Então, é uma pessoa que está confortável aí para entrar em um ambiente hostil, né? Aí diante de autoridades que envidaram toda sorte de esforço para prejudicá-lo injustamente, né? Vamos falar aí nas investigações no âmbito do STF, do TSE, em que certas autoridades judiciais foram instruídas a usar sua criatividade para encontrarem provas. Vamos falar aí de uma série de procedimentos fora do rito, de ordens ilegais, sem a devida fundamentação, esse tipo de coisa. E ainda assim, ele estava lá, né, mostrando que realmente é convicto sobre a sua própria inocência e, de certa forma, também dando uma dimensão humana para um julgamento que é essencialmente político. E eu vou além, é político e eleitoral, porque os próprios ministros já fizeram declarações nesse sentido, e isso explica, inclusive, a velocidade relâmpago com que todos esses procedimentos estão sendo tocados. Então, no geral, eu achei muito significativo, simbólico, a presença ali do grande perseguido de todo esse imbróglio judicial, de estar lá encarando de frente aí os seus injustos algozes. Olha, na verdade, o ministro Fux, ele se coloca aí de forma muito coerente, porque recentemente, para variar, né, o STF adaptou a sua jurisprudência aos seus mais recentes futuros réus, certo? Então, o que aconteceu? Ele, de novo, determinou, né, deve ser a enésima mudança nesse posicionamento, ele, de novo, determinou que a prerrogativa de foro, ela permanece mesmo depois que a autoridade deixou o cargo. Se, enfim, o ato que está sendo avaliado se deu em razão do cargo. Não era o entendimento. Tanto que, depois que o presidente deixava o cargo, os autos eram remetidos aí para a instância competente, certo? Não, agora não, porque é hora de julgar nosso adversário político e, afinal de contas, o presidente do tribunal já deixou muito claro, né, que ele enfrentou o bolsonarismo, que ele enfrenta o bolsonarismo. O senhor Gilmar Mendes também já deixou muito claro o que pensa a respeito, sem falar nos demais. Então, esse é um ponto. Eles querem a prerrogativa agora de julgar aí os aliados do ex-presidente perpetuamente. Acontece que, se de fato eles têm essa extensão da prerrogativa de foro,
Então, o presidente, o ex-presidente, deveria ser julgado como se o presidente fosse, e o presidente é julgado pelo plenário do STF. Portanto, você não pode querer ter o melhor dos dois mundos. Quer dizer, no caso dos ministros do STF, pode, porque eles mandam e desmandam no país, né, reinterpretando a lei ao sabor dos seus caprichos. Mas, se houvesse aí uma normalidade democrática e hermenêutica no país, é o seguinte: tudo bem, você quer julgar pessoas, né, estendendo a interpretação da prerrogativa de foro, ou seja, você quer cometer essa primeira arbitrariedade, então o que seria coerente é o seguinte: então vamos julgá-lo como se presidente fosse. E se ele fosse presidente, ele seria julgado por todo o plenário. E aí, só para repor aqui a verdade dos fatos, está gravado isso, havia sim espaço na sessão do tribunal. O advogado em questão, ele é advogado de um dos perseguidos do 8 de janeiro, inclusive um dos grandes perseguidos aí dessa atrocidade judicial, e o Estatuto da OAB é muito claro, porque ele pode entrar na sessão para colher prova ou informação útil ao exercício da sua atividade profissional. E, obviamente, a sustentação oral das demais defesas no aceite da denúncia, ainda que em caráter preliminar, é um momento útil, sim, para a prática da atividade de advocacia. E, obviamente, né, doutor Zé Eduardo, ele se exaltou diante da prática de uma flagrante ilegalidade que afronta o Estatuto da OAB e configura cerceamento de defesa. Não dá para a gente esperar que todo mundo haja de forma mansa e pacífica, né, no desenrolar de uma antijuridicidade. Isso daí não é razoável. E aí ele levantou o tom de voz, né, numa demonstração legítima, e foi tratado aí com extremo autoritarismo. Vou dar 30 segundos para cada lado. Antes, só destacar que hoje mesmo recebi mensagem de espectadores da CNN, na internet, enfim, perguntando por que o julgamento está no Supremo Tribunal Federal. Parece uma coisa tão simples, né, para a gente que fala disso todos os dias, mas porque o STF reafirmou que o foro privilegiado continua valendo mesmo para aqueles que já deixaram a função, os seus cargos, isso no caso de crimes supostamente praticados durante o exercício do cargo. Então é isso. Uma hora a regra muda, mas a regra de momento é esta. Bom, agora 30 segundos para cada lado. Cardoso. Veja, o senhor Sebastião não era advogado daquele processo que estava sendo julgado, ele é de outros correlatos, mas não daquele. Segundo, ele pode perfeitamente acompanhar tudo que está sendo feito pela televisão, como nós acompanhamos, se não havia espaço. O espaço não é delimitado por cadeiras vazias, mas por padrões de segurança, que a segurança do Supremo estabelece. Ou seja, eles têm que verificar quantos dão para entrar, quantos não dão para entrar. Terceiro, um advogado não pode se comportar da forma que ele se comportou, não é berrando que ele vai fazer valer um eventual direito que tivesse sido ferido. Ele poderia chamar a Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão de Prerrogativas para que comparecesse ao local. Mas não era o caso. A Comissão de Prerrogativas ia dizer: meu senhor, não é o caso, o senhor não é advogado deste processo, é de outro. Segundo, o senhor pode acompanhar perfeitamente isso pela televisão se quiser ver ao vivo. O senhor pode depois olhar os autos. O senhor não precisa estar lá presente para fazer isso. Por quê? Porque a segurança diz que não há espaço. É simples compreender esta realidade, mas o senhor Sebastião não compreendeu. Oppola, seu tempo. Vamos falar das nossas faculdades, né? Ele pode sim, talvez, acompanhar pela televisão, não é a mesma experiência. Eu, particularmente, doutor Zé Eduardo, prefiro quando estamos no mesmo estúdio, inclusive. Ele pode acompanhar pela TV, mas ele também pode acompanhar nas salas de sessão, como diz a lei. São direitos do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais. Essa é a lei. Ao invés da gente discutir a reação do advogado, que sofreu contra si uma ilegalidade, a gente deveria discutir o procedimento autoritário do Supremo. Cardoso, as defesas de Bolsonaro e aliados atingiram o objetivo, de acordo com o que você assistiu, ouviu e também pela sua própria experiência ali de Supremo Tribunal Federal. A gente está falando apenas do julgamento de recebimento da denúncia, não é ainda o julgamento sobre condenação de fato. Mas eu, que acompanhei do início ao fim esse julgamento, observei que os advogados aproveitaram esse momento para falar do mérito. Então, eles estavam indo muito além das questões processuais, estavam mesmo defendendo os seus clientes das acusações específicas. Cardoso. Veja, eles estão cumprindo seu papel da sustentação oral do prazo de 15 minutos que cada advogado tem.
Algumas observações importantes eu acho que precisam ser feitas. A primeira delas, houve uma clara desarmonia em alguns pontos das defesas apresentadas pelos advogados, aqueles que poderão ser réus. Ou seja, o ponto central, ao que parece, da discordância foi justamente a delação do Cid. Houve duas linhas, uma para desqualificar a delação e outra para não desqualificar, mas utilizar em proveito de alguns réus. Ou seja, não houve uma unicidade, digamos assim, nas defesas. Isto é um dado importante porque mostra que ao longo da instrução processual, que pode-se começar se a denúncia for aceita, os defensores e os réus podem ter interesses contrapostos. Isso poderá ser uma realidade desse processo. A ver. Segundo ponto, há uma grande uniformidade decisória, pelo menos houve uma grande uniformidade decisória, no dia de hoje em relação às matérias preliminares. Elas foram todas elas não aceitas. Houve apenas um voto divergente do ministro Fux em relação à questão do plenário, que deveria, a seu ver, apreciar essa matéria e não a turma. Eu tenho visto comentários bastante curiosos, assim, não, mas isso é um contraponto de Fux ao Alexandre. Por favor, não creio que é contraponto nenhum, nem ponto nem contraponto. Uma questão de coerência do ministro Fux. Até 2020, as ações criminais eram julgadas pelas turmas. Em 2020, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, propôs que as ações penais voltassem para o plenário. Ou seja, que a ideia fracionária que existia até então retomasse a um período mais antigo, de tal forma que as ações penais todas fossem julgadas pelo plenário. Mais recentemente, sob a presidência do presidente Luiz Roberto Barroso, em 2023, voltou-se à prática antiga, ou seja, ações penais voltam para as turmas. Por quê? Para conseguir-se maior agilidade, para que se consiga maior possibilidade decisória em processos que se acumulam. Ora, o ministro Fux foi apenas coerente. Ele tinha proposto que fosse julgado pelo plenário em 2020. Não se trata de ler aqui contrapontos políticos, porque as pessoas, em geral, às vezes tendem a ver esses julgamentos como sempre uma questão política em que alguém está discutindo a ideia do outro. Não, as pessoas são coerentes, elas têm posições jurídicas. E o ministro Fux tem uma posição jurídica, tanto que ele propôs uma mudança regimental em 2020, passou e depois o Supremo achou que a experiência não era tão boa, porque estavam acumulando muitos processos, e voltou a julgar pelas turmas. Então, isso não acho que é um contraponto, como se Fux estivesse discordando ou disposto a abrir uma contraposição a Alexandre de Moraes, como se fossem pessoas que estão defendendo posições políticas diferentes. Não, eles estão defendendo posições jurídicas. Podem até eventualmente divergir, como acontece sempre em qualquer julgamento do Supremo Tribunal Federal. Claro, em que, às vezes, até na convergência, há divergência argumentativa. Às vezes, a mesma conclusão se baseia em argumentos diferentes, às vezes até contrapostos. É assim a vida. Então, portanto, nós não podemos ler essas sessões dos tribunais como se nós estivéssemos vendo uma sessão do Poder Legislativo. É muito diferente. Está acontecendo o julgamento do principal nome deste inquérito, deste processo, que é o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é o principal alvo porque, segundo a PGR, segundo a Polícia Federal, segundo o senhor Alexandre de Moraes e companhia, ele é o líder, é o que lidera toda essa trama aí golpista do 8 de janeiro, toda aquela baderna que aconteceu e tudo mais foi tramado, foi calculado minuciosamente pelo senhor Jair Bolsonaro e companhia, sendo que o próprio Bolsonaro fez aí uma transição de governo muito pacífica, sem nenhum empecilho, né? Inclusive a transição dos chefes ali das Forças Armadas. Também não houve nenhum problema em relação a isso, mas o inquérito aí do 8 de janeiro, né? O PGR, ele insiste em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o líder aí dessa organização criminosa, né? E que ele é o principal responsável por tudo o que está acontecendo e por tudo o que aconteceu no 8 de janeiro.
sendo que o presidente Jair Bolsonaro não estava aqui no dia que aconteceu. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, ele, assim que perdeu as eleições, ficou muito abatido, né? E aquele povo todo nas ruas, em frente aos quartéis e tudo mais, foi um banho de água fria para todo mundo. E aí, o Jair Bolsonaro foi se refugiar, né? Ele saiu do país, enfim, foi dar um relax ali, esfriar a cabeça, né? Nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele foi para os Estados Unidos, foi em dezembro, eu acho, se eu não me engano, não sei ao certo a data, mas o fato é que no dia 8 ele não estava aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro foi o fatídico dia aí do quebra-quebra lá na esplanada dos ministérios, ali na Praça dos Três Poderes, né? E por tudo, e por conta de tudo isso, de todo aquele quebra-quebra, é que esse inquérito foi aberto, né? E aí tem um monte de gente, mais de 30 pessoas sendo investigadas aí, inclusive e principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o principal alvo de todo o sistema aí que foi montado e meio que manipulado para prendê-lo, para deixá-lo primeiramente inelegível e depois prendê-lo através desse inquérito aí, acusando-o de que ele é o líder de toda essa organização criminosa aí, de toda essa trama golpista, essa suposta trama golpista que foi arquitetada, né, engendrada por Jair Bolsonaro e seus asseclas ali, né? Tem militares envolvidos, pessoas ali próximas ao Jair Bolsonaro também envolvido, tem a questão lá do Mauro Cid, o Mauro Cid, que era o braço direito do Jair Bolsonaro durante ali o seu governo, era o secretário pessoal ali do Bolsonaro, nada chegava ao Bolsonaro se não passasse pelo Mauro Cid, e aí o Mauro Cid vai fazer delações e fala uma versão, e aí já muda a versão, a Polícia Federal traz alguns indícios e o Mauro Cid se adequa ao que a Polícia Federal apresentou, mudando a sua versão anterior. Então fica nesse imbróglio todo, né? Delação atrás de delação, falou isso, falou aquilo, mentiu ali, falou a verdade acolá, e por aí vai. Sem falar que tem outros também presos, como o general Braga Neto, que foi o vice do Jair Bolsonaro aí na parte final do governo, né? Primeiramente era o Mourão, antes era o Mourão, e aí depois entrou o Braga Neto no lugar do Mourão. Inclusive o Mourão nem é citado aí nesse inquérito, né? O Mourão se safou desse inquérito aí, está livre, leve e solto, né? Sendo que ele fez parte do governo aí e tudo mais, mas enfim, isso aí é uma outra história. Mas o fato é que ontem foi o primeiro dia desse julgamento aí do Bolsonaro. Como eu já falei e reafirmo, ele é o principal alvo desse inquérito aí do PGR, da Polícia Federal, do Alexandre de Moraes. E ontem foi o primeiro dia de julgamento. Teve uma divergência do Fux. O Fux está querendo que o julgamento seja no plenário, lá no pleno, que era o que deveria, né, ser de fato. Mas foi voto vencido ali. Portanto, ontem foi o primeiro dia, hoje será o segundo dia, e vamos ver como que vai ocorrer o desdobramento desse segundo dia, se a defesa vai continuar em uma pegada como foi no primeiro dia. A defesa foi muito bem, diga-se de passagem, no primeiro dia, a defesa do Jair Bolsonaro, dos advogados do Jair Bolsonaro,
Bolsonaro que não tem só um advogado, vendo essa questão toda, mas a defesa do Jair Bolsonaro foi muito bem, explanando alguns pontos fundamentais, essenciais para essa tentativa de o Jair Bolsonaro se safar dessa. Algo que eu acho muito difícil de acontecer. O martelo já tá batido em relação a isso. Se eles prenderem Jair Bolsonaro, todos, absolutamente todos que estão abaixo do Jair Bolsonaro também pegarão algum tipo de pena, serão presos, não tenha dúvida em relação a isso. Por isso que eles querem tanto prender Jair Bolsonaro, porque aí eles consolidam ali toda a narrativa de golpe, toda a narrativa de que realmente existe uma organização criminosa para atacar a democracia, para afrontar o Estado de Direito, né? Para afrontar ali todos os poderes estabelecidos, as instituições, etc, etc. Então, é certo de que esse segundo dia de julgamento será também na mesma tônica e na mesma direção do julgamento de ontem. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e os desdobramentos nós traremos aqui no canal. Se inscreva aí no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.